Fiz uma viagem à Escócia quando tinha 18 anos de idade com minha namorada e 2 primos. Planejávamos fazer um mochilão e acampar no Parque Nacional de Cairngorms. Essa era a maior floresta da Escócia. Na verdade, esse foi um presente da minha família, pois eles sabiam que eu sempre quis ir e viajar por um lugar tão antigo. Minha namorada estava nervosa com a ideia da viagem, por ser uma área tão antiga. Ela não queria se preocupar com animais grandes. Eu lhe assegurei que o maior animal da Escócia era um texugo, pois todos os outros estavam sendo caçados até a extinção pelos humanos. Ela parecia estar um pouco mais tranquila, mas ainda tinha um certo desconforto. Depois de quase 8 horas no avião, aterrissamos e nossa viagem havia começado oficialmente. Depois de sairmos da área de restituição de bagagem, pegamos um táxi para começarmos a viagem até a floresta. Fizemos uma parada em uma cidade nos arredores da floresta para comprar alguns suprimentos. Ficamos na pequena cidade de Pitlochry por uma noite antes de entrarmos na floresta por 7 dias. Enquanto estávamos na cidade, fomos a um pub local para jantar e tomar um drink, já que a idade para beber era 18 anos no Reino Unido, e perguntar para os moradores locais sobre alguns bons lugares para caminhar na floresta. Estávamos nos divertindo quando um dos habitantes locais começou a agir como se houvesse algo de errado em irmos acampar. Perguntamos ao barman qual era o problema dele. Ele respondeu que sua família havia sido morta há alguns anos, mas ele não acredita nisso. Ele acha que eles se perderam devido ao tamanho da floresta e à inexperiência deles. Isso me deixou curioso para saber mais sobre o que aconteceu e o que pode ter matado sua família. Eu disse ao meu grupo que estava indo para o banheiro, mas na verdade estava indo para fora para conversar com ele. Quando cheguei lá fora, o homem estava encostado na parede do bar, fumando, parecendo incrivelmente nervoso com o fato de querermos ir para a floresta. Fui até ele, me apresentei e continuei com minhas condolências por sua perda, mas queria saber o que havia acontecido. O homem olhou para o chão e disse: "Ele veio da escuridão e os levou de mim." Instantaneamente gelado, continuei a insistir e perguntei: "O que veio da escuridão?" Ele disse que não tinha visto bem o bicho, mas que era grande, com garras como navalhas e olhos vermelhos profundos. Fora do meu controle, eu ri alto. Ele olhou para mim com a expressão mais séria que já vi em uma pessoa. Ele disse: "Se você for para a floresta e acontecer alguma coisa, não diga que não foi avisado." E foi embora. Voltei ao pub para encontrar meu grupo e contar a eles o que havia aprendido. Minha namorada estava se divertindo e dançando inocentemente com um velho, enquanto meus primos jogavam dardos. Decidi esperar até de manhã para contar a eles e deixá-los aproveitar a noite. Bebemos até o ponto em que meus primos começaram a vomitar, então voltamos para a pousada. Depois de dormir um pouco demais, começamos nossa viagem com atraso, mas estávamos nos divertindo, então não importava. Enquanto dirigíamos para o estacionamento na trilha de onde começaríamos nossa viagem, contei a todos o que aprendi na noite anterior. Meus primos riram e disseram que eu tinha imaginado isso porque estava bêbado, e minha namorada parecia brava. Perguntei a ela o que havia de errado, e ela disse: "Por que você tocou no assunto com o homem que perdeu a família?" Eu respondi: "Bem, eu estava curioso." Começamos a caminhar e ela não falou comigo por quase 2 horas, mas eu não percebi porque estava impressionado com a beleza de tudo. Decidimos acampar na nossa primeira noite a cerca de 16 quilômetros na floresta. Um dos meus primos me ofereceu para pegar lenha enquanto eles montavam as barracas. Não me importei com isso. Só me deu mais tempo para apreciar a beleza da natureza ao redor. Foi uma noite tranquila e assamos salsichas na fogueira. Minha namorada falou e me perguntou sobre o velho do pub. Contei a eles tudo o que ele me disse e que acreditava que sua família havia sido atacada e levada por algo na floresta. Meu primo mais velho perguntou o que era aquilo que havia levado a família. Dei a eles os mesmos detalhes que havia recebido. Na manhã seguinte, tudo parecia melhor. Todos estavam brincando, rindo e se divertindo. Caminhamos mais 15 ou mais quilômetros, parando em um pequeno riacho para acampar pelo resto da viagem. Dessa vez, meus primos pegaram lenha, enquanto eu e minha namorada montamos as barracas. Ainda tínhamos um pouco mais de 1 hora de luz do dia. Então começamos a caminhar pela área em que estávamos acampando, apenas explorando, na verdade. Depois de 10 minutos, minha namorada gritou muito alto, e em pouco tempo, meu primo e eu fomos até ela para ver o que estava acontecendo. Ela encostou a cabeça em meu peito e começou a chorar. Perguntamos o que havia acontecido,
e ela apontou para o chão perto de um pequeno arbusto. Ali, no chão, havia um texugo morto, com as tripas rasgadas e sangue por toda parte. Não pensei muito sobre isso, apenas que talvez fosse outro texugo maior que tivesse feito isso. Eu sabia que não deveria tocá-lo, para o caso de o texugo maior voltar e terminar de comê-lo, pois li em algum lugar que eles comem outros texugos. Voltamos para o acampamento e começamos a nos acomodar para passar a noite. Minha namorada estava muito inquieta, nem é preciso dizer. À medida que escurecia, todos nós notamos que estava incrivelmente silencioso, como se não houvesse nenhum ruído da natureza. Não demos muita importância a isso e fomos para a cama. Na manhã seguinte, tomamos o café da manhã e elaboramos um plano para o dia. Meu primo mais velho queria dar uma olhada no texugo morto novamente, mas o resto de nós queria nadar no riacho e ficar por lá. Então eu, minha namorada e meu primo mais novo fizemos exatamente isso e fomos nadar, enquanto meu primo mais velho voltou para ver o texugo morto. Depois de algumas horas de diversão, meu primo mais velho voltou ao acampamento e parecia muito confuso. Falei com ele e perguntei o que havia de errado, e ele me disse que o texugo havia desaparecido. Tentei lhe dizer que, se fosse um texugo maior, ele provavelmente voltaria e levaria a carcaça para sua toca para comê-la. Isso não ajudou em nada sua preocupação, e ele me disse que sentia que algo o estava observando, e foi por isso que ele voltou. Não falamos mais sobre isso e terminamos o dia nadando e nos divertindo. Naquela noite, enquanto estávamos sentados em volta da fogueira, minha namorada começou a dizer a todos que estava se divertindo, mas que sentia que alguém os estava observando o dia todo. Eu disse a ela que estávamos bem e que só precisávamos aproveitar a viagem. Fomos todos para a cama, e quando comecei a fechar os olhos, ouvi algo andando pelo acampamento com passos pesados. Meu coração estava batendo forte e eu queria olhar para fora para ver o que poderia ser, mas estava com muito medo de olhar. Finalmente me forcei a olhar para fora da barraca por uma pequena abertura e fiquei paralisado. Lá estava ele, uma figura escura em frente à fogueira. O fogo estava se apagando, então não havia muita luz vindo dele, mas notei que ele passou de 4 pernas para 2. Eu estava tremendo, mas queria ver seu rosto. Ainda sem poder me mover, fiquei esperando. O bicho entrou na escuridão sobre 2 pernas e, em seguida, ficou de 4. Ao desaparecer na escuridão da floresta, ele se virou. Eu os vi, os olhos mais vermelhos e profundos. Não parecia natural, mas era real. Não dormi nada naquela noite, mas sabia que se tentasse contar ao grupo o que tinha visto, eles iriam se assustar. Então, quando o sol nasceu, saí da barraca e comecei a acender a fogueira. Peguei mais lenha na área mais próxima do acampamento. Não queria ir muito longe. Quando todos começaram a acordar, preparei o café da manhã para eles. Meus primos perguntaram por que eu estava acordando tão cedo, já que normalmente sou o último a acordar. Eu disse a eles que estava me sentindo energizado e queria dar a eles um bom começo de dia. Depois do café da manhã, meu primo mais velho me chamou de lado e perguntou o que estava realmente errado. Eu disse: "Eu vi aquilo ontem à noite." Ele respondeu: "O quê?" "Eu vi a coisa que levou a família do velho." Meu primo imediatamente olhou para mim com um olhar terrível. "Vamos fazer as malas e ir embora. Não quero mais ficar aqui", disse meu primo em voz alta. Olhando o mapa que tínhamos, concluímos que levaríamos o dia e parte da noite para voltar ao estacionamento. Informamos o grupo sobre o que estava acontecendo e concordamos em fazer as malas e ir embora. Minha namorada era a mais assustada, porque disse que sentiu algo observando-a, desde que montamos o acampamento. Quando começamos a caminhar de volta, todos nós sentimos que estávamos sendo seguidos. Meu primo pegou gravetos grandes porque não tínhamos nada com que nos proteger. Depois de algumas horas, começou a escurecer novamente, mas não paramos. Continuamos a caminhar. Precisávamos chegar ao estacionamento. Peguei minha lanterna, olhei o mapa e vi que estávamos a apenas 8 quilômetros do estacionamento. Fiquei feliz em ver que estávamos fazendo um bom progresso e pedi a todos que continuassem. Quando começamos a voltar para a trilha, ouvimos um barulho estranho, quase como um rosnado, mas mais sinistro. Todos paramos e ficamos assustados. Eu disse que precisávamos continuar andando e manter nossas lanternas acesas. Estávamos nos movendo mais rápido, mas ainda podíamos ouvir os ruídos atrás de nós. A coisa estava nos perseguindo, sem entrar na luz, mas ficando perto o suficiente
para que pudéssemos senti-la e ouvi-la. Olhei para trás por um momento e vi seus olhos novamente. Recomendei que começássemos a correr porque não tínhamos muito mais a fazer. A coisa estava ficando mais alta e se aproximando. Minha namorada estava chorando, mas continuava correndo. Cheguei primeiro ao topo de uma colina e vi as luzes do estacionamento. A sensação de segurança foi bem-vinda, mas ainda tínhamos um pouco mais de 1 quilômetro para percorrer. Meu primo parou por um momento porque sua perna começou a ter cãibras. Nenhum de nós percebeu e quando olhamos para trás estava tudo escuro. Todos nós paramos e começamos a ir em sua direção. Ele começou a gritar para que pudéssemos localizá-lo, mas então ele gritou. Disse à minha namorada e ao meu primo mais novo que chegassem ao estacionamento e que eu continuaria andando. Eles deram meia volta e eu me dirigi ao meu primo mais velho. Quando cheguei até ele, ele estava atrás de uma árvore, com medo. Eu o ajudei a se levantar e começamos a correr novamente. Ele estava sentindo dor, mas eu disse a ele para superar isso. Chegamos ao topo da colina, quase no estacionamento, e pudemos ouvir a coisa atrás de nós se movendo mais rápido. Era como se estivesse brincando conosco. Eu não ia parar, continuei correndo. Então ele rosnou novamente, mas dessa vez parecia irritado. Parecia que estava se aproximando mais e mais a cada passo. Meu primo estava chorando de dor, enquanto eu estava quase hiperventilando por causa da corrida constante. De repente, parecia que algo nos fez tropeçar e nós dois caímos. O estacionamento estava a menos de 60 metros de distância. Nós nos levantamos e começamos a correr novamente. Vimos as luzes do carro alugado, e isso nos deu uma explosão de adrenalina. Cada vez mais rápido, minha namorada estava com as portas abertas esperando por nós. Quando chegamos ao carro, os passos que ouvíamos atrás de nós pararam. Ajudei meu primo a entrar no banco de trás e me virei. Quando me virei, vi os olhos novamente. Eu disse a todos que olhassem. Quando o fizeram, ele estendeu a mão e arranhou o asfalto. Suas garras eram enormes e cortavam o asfalto como areia. Entrei no banco da frente e saímos dirigindo como se fosse um episódio de Dukes of Hazzard. Ainda estava escuro como breu lá fora, mas dirigimos todo o caminho de volta para a cidade com as luzes acesas. Ao chegarmos à cidade, decidimos continuar até o aeroporto. Nossa ideia era trocar nossas passagens de volta por uma partida mais cedo. Quando chegamos ao aeroporto, estacionamos o carro e corremos para dentro. Fui até o balcão de atendimento e fiz nossa solicitação. Olhei para o meu sapato e percebi que a calça e o sapato estavam rasgados. Chegamos ao portão de embarque, pedi desculpas a todos e na próxima viagem iríamos para a Flórida. Meus primos riram, mas minha namorada começou a chorar. Perguntei o que havia de errado e ela disse que achava que nunca havia se assustado tanto. Eu disse a ela que não se preocupasse, que estávamos voltando para casa e que estaríamos seguros. Ela pareceu se acalmar um pouco. Pensei comigo mesmo, quem acreditaria em nós sobre o que havia acontecido? Isso foi há 10 anos e ainda tenho as calças rasgadas. Eu aguardo como um lembrete de que nunca sabemos o que está nos perseguindo no escuro. Moro na Nova Zelândia desde os 4 anos de idade. Na verdade, não falo sobre minhas experiências com ninguém, porque sei que a maioria das pessoas pensará que estou buscando atenção. Minha história não se limita a uma época ou lugar específico. Quando criança, eu sempre me sentia desconfortável no escuro. Não com relação ao escuro em si, mas mais com relação ao que poderia estar nele, porque, mesmo quando criança, eu sabia que não se pode realmente ver algo no escuro até que ele esteja bem próximo. Apesar de me sentir desconfortável no escuro, sempre fui um pouco noturno. Ficava acordado desenhando ou jogando. Eu sempre costumava ir ao banheiro antes de dormir. Na maioria das noites, eu ia sem problemas. Acendia a luz e caminhava pelo corredor, sem me preocupar com nada. Entretanto, de vez em quando, havia algumas noites seguidas em que eu não conseguia abrir a porta do meu quarto. Havia uma sensação avassaladora de pavor sempre que eu pegava a maçaneta da porta. O mais estranho é que essas experiências aconteceram quando eu tinha cerca de 12 anos de idade, muito antes de descobrir os Wendigos, os seres rastejantes ou os reikis. Mas, quando eu pegava a maçaneta, via em minha mente flashes do que poderia estar do outro lado da porta. Uma figura humanoide agachada, pálida e magra, com olhos escuros e afundados. Por fim, essas experiências pararam, mas algo pior começou a acontecer.
Eu acordava no meio da noite com minha cama tremendo para frente e para trás. A Nova Zelândia está situada na metade de uma linha de falha. Portanto, à medida que fui ficando mais velho e mais racional, eu pensava, talvez tenha sido um terremoto. Mas havia 2 fatores contra isso. Primeiro, todos os terremotos fortes o suficiente para serem sentidos em Auckland eram noticiados nos jornais. E segundo, o balanço não era aleatório, nem tinha a intensidade de um terremoto. Toda vez que isso acontecia, não havia relatos de terremotos e o balanço parecia deliberado, como se alguém ou alguma coisa estivesse nos pés da minha cama, movendo-a para frente e para trás, embora eu nunca tivesse tido coragem de olhar. Essa experiência só aconteceu cerca de 3 vezes, com meses de intervalo. A ocorrência seguinte aconteceu na mesma casa da cama que balançava. Levantei-me para me preparar para o trabalho. Isso foi no meio do inverno, portanto, quando eu estava me arrumando, ainda estava escuro. Eu estava indo para o corredor pegar uma jaqueta na garagem. Quando terminei de pregar os botões da camisa, olhei para a porta da garagem e vi uma cabeça branca e pálida se escondendo na esquina. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se cada fibra do meu corpo estivesse me dizendo: não entre por essa porta. Peguei uma jaqueta na lavanderia do banheiro e fui trabalhar. Os acontecimentos pareciam ter se acalmado por um tempo depois disso e mudamos de casa a cerca de 20 minutos de distância. O último acontecimento estranho foi talvez há 1 ano naquela casa e nada mais aconteceu desde então. Acordei com o som da porta do meu quarto se fechando. Na manhã seguinte, perguntei para meus pais se eles haviam subido as escadas na noite passada e talvez tivessem entrado no meu quarto por algum motivo. Eles não entraram. O motivo dessa confusão é que eu durmo com a porta fechada. Como eu disse antes, nada aconteceu desde então, mas às vezes me pergunto o que foi tudo isso. Já se passaram alguns anos desde esse evento e ainda me pego olhando por cima do ombro de vez em quando. Vou começar dizendo que moro em Utah, a cerca de 1 ou 2 horas de carro do Skinwalker Ranch. Também vou dizer que estava com meu pai e meu avô quando esse evento aconteceu. O dia começou como qualquer outro dia de fim de semana, de manhã cedo e sem nada melhor para fazer. Eu tinha acabado de obter minha licença de caçador 3 meses antes e fui acordado pelo meu pai vestido para sair para caçar coiotes ou coelhos. Quando me levantei, meu pai já havia preparado calças, meias longas e outras roupas para sair e caminhar longas distâncias e evitar que parasitas indesejados me mordessem. Levei cerca de 5 minutos para me levantar e me vestir antes de passarmos os 20 minutos seguintes carregando a caminhonete dele com nossos rifles e munição. Naquela manhã, quando pegamos a estrada, fomos até a casa dos meus avós para buscá-lo e seguimos para o local de caça favorito deles. Foram cerca de 45 minutos de viagem devido ao trânsito da obra. Quando chegamos ao local que eles chamam de Blood Hill, começamos a descarregar nossos equipamentos e mochilas. Entendo que o nome que deram a essa colina é porque você podia correr com coelhos e coiotes pela lateral dela, atrasando-os e simplesmente cercando-os, pegando-os um por um. De qualquer forma, carregamos tudo e colocamos cartuchos extras nos bolsos, caso acabasse. Quando começamos a avançar, repassamos as instruções de segurança, sabendo onde cada um estaria e a largura do círculo de tiro que teríamos. Quando chegamos perto da colina, cada um de nós esvaziou pelo menos 3 cartuchos e fez uma grande bagunça com coelhos e coiotes. Quando voltamos para a caminhonete, vi um movimento no topo da colina que parecia ser de um coiote. Quando apontei para ele, meu avô e eu estávamos bastante competitivos a essa altura. Ambos nos aproximamos do coiote e nos preparamos para disparar, e foi o que fizemos. Foi quando ouvimos um grito de arrepiar o sangue, algo parecido com o latido de um coiote e o grito de uma pessoa. Então vimos. A criatura que havíamos encontrado se levantou sobre as patas traseiras, e o que vimos foi algo digno de pesadelos. Essa criatura tinha a cabeça de um coiote com sarna, braços escuros e magros que terminavam em garras e manchas de pelo nas partes que podíamos ver. Não ficamos por muito tempo, pois todos saímos correndo para o caminhão, ouvindo apenas os rosnados e a corrida estrondosa do que estava nos perseguindo. Quando voltamos para a caminhonete, todos entramos nela sem nos preocuparmos com a possibilidade de nossos rifles dispararem e batendo as portas em pânico. No momento em que meu pai colocava as chaves na ignição,
Fomos atingidos pelo lado do motorista da caminhonete e ouvimos sons terríveis do que parecia ser metal contra metal e uma batida nas janelas. Enquanto essa coisa tentava entrar no caminhão conosco, o caminhão ganhou vida e se inclinou para a frente, enquanto meu pai arrancava, jogando a criatura para fora. Enquanto dirigíamos como se fôssemos doidos na estrada de cascalho, olhei para trás pela janela e o que vi ficou comigo até hoje. Essa coisa estava se mantendo dentro da nuvem de poeira que estávamos levantando. Naquele momento, batemos no asfalto e parecia que íamos capotar, mas por algum milagre não aconteceu, e a coisa parou na estrada de cascalho de onde saímos. Enquanto eu observava aquela coisa parada, vendo-nos nos afastar e ficando menor a distância, nos sentimos seguros e todos juramos não falar sobre esse encontro. Passados 3 meses, fiquei sabendo que o que vimos correspondia a um skinwalker, o que me deixou viciado em paranormalidade e criptídeos. A razão pela qual eu disse no início que ainda observo por cima do meu ombro é que vi aquela coisa novamente do lado de fora da janela do nosso quarto no meio da noite, só saindo quando meu cachorro começou a rosnar e latir, causando um barulho que chamaria a atenção para ela. Isso continuou a acontecer desde então, mas agora nosso cachorro faleceu. Agora trabalho em cemitérios e nunca mais o vi, mas de vez em quando ainda tenho a sensação de estar sendo observado.